Olá, meu nome é Márcio Montesani, eu sou diretor do Núcleo de Perícias, criador da Escola dos Peritos. Obrigado por estar aqui acessando esse vídeo para começarmos uma jornada de 3 vídeos. Eu vou te mandar 3 vídeos para você tomar uma decisão se ser perito em acidentes de trânsito é para você. Mas antes de falar em ser perito em acidentes de trânsito, em falar sobre um pouquinho do conteúdo desses vídeos que eu vou te passar, quero te contar um pouquinho sobre minha trajetória. Em 1970, nasci, ou seja, faz um bom tempo. Fui crescendo, né? Uma família simples, não posso dizer que não passei fome. Tivemos algumas dificuldades, sim, mas eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que se dedicaram muito, trabalharam muito com um único objetivo, dar estudo aos seus filhos. Eu tenho uma irmã também. E com isso, trabalharam muito, tive a oportunidade de fazer engenharia mecânica. Eu estudei em São Bernardo do Campo, na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. E fiz engenharia mecânica e me apaixonei pelo mundo automotivo. Até em função disso, eu acabei fazendo estágio, trabalhando em 2 grandes montadoras, especificamente na área de caminhões, veículos pesados que eu trabalhei. E nesse tipo de trabalho, eu também tive a oportunidade, a sorte de trabalhar em áreas de desenvolvimento de veículos, área de teste de veículos, ou seja, eu conseguia tirar aquele conteúdo, aquele conceito, aquele conhecimento do papel, né, dos livros, e experimentar no mundo prático, no mundo de teste. Será que isso funciona? Eu tenho um projeto. Será que se eu colocar isso na prática vai funcionar? E eu tive essa oportunidade de atuar em áreas de desenvolvimento. Trabalhei por alguns anos, aí resolvi sair dessa indústria automotiva e fui para um centro de pesquisas, ainda no segmento automotivo, mas de pesquisa em veículos. E nesse centro eu tive a oportunidade, e eu digo o seguinte, que parece que o lugar foi preparado para mim. Por quê? Foi aonde eu descobri o que eu iria fazer pelo resto da minha vida. Ou seja, eu descobri que eu ia ser perito. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser perito. Não é um sonho de infância, né? Eu brincando com os carrinhos e as lupinhas, falando que eu vou ser perito quando crescer. Não! Eu descobri essa nova atividade, que existia uma atividade que nós chamamos de perito, mas é uma atividade de um profissional que se especializa em algum tipo de análise e investigação, um expert, um especialista, um perito. E aí eu descobri que existia perícia em acidentes de trânsito. Porque quando soava esse nome perito, o que me vinha na cabeça? O perito oficial, o perito do Instituto de Criminalística, um perito médico do IML. Era esse o universo que o nome perito me remetia. Mas aí eu descobri nesse centro de pesquisas que sim, você pode ser um perito no segmento privado. Existe essa lacuna no mercado, que o mercado precisa de especialistas em várias áreas. Na minha época, eu me formei em 1992, o grande conceito dizia que você tinha que ser um generalista. E ao longo dos anos eu percebi que o generalista, no início de carreira, ele pode ter uma vaguinha em muitas empresas, porque ele sabe de tudo. Porém, no meio da sua carreira, você descobre que você não é especialista em nada. Quem sabe tudo não sabe nada. Então eu comecei a perceber
que a sua carreira tem que ser norteada e você tem que ser bom em alguma coisa. Você sendo bom em alguma coisa já não é fácil. Imagina você sabendo um pouquinho de tudo. Então, eu percebi que o ser especialista era aí o caminho que eu estaria trilhando para o resto da minha vida. Eu falei, poxa, é isso, eu quero ser perito, é isso que eu quero. E aí nesse centro de pesquisas eu consegui, quero essa oportunidade de fazer um curso na Espanha. Aí eu aprendi a fazer perícia de acidentes de trânsito. Eu me atualizei um pouco mais. Na Argentina tinha um centro de pesquisas também que lidava com isso. Eu busquei mais conhecimento. Eu fiz um estágio na Alemanha para entender um pouquinho mais com profundidade esse mundo automotivo que de alguma forma tinha relação com segurança veicular. Trabalhei também alguns anos nesse centro de pesquisa. Aí falei, poxa, agora eu estou preparado. Não sou o melhor, mas estou preparado para encarar uma carreira solo. Eu quero ver como que é isso. Eu quero ser perito em acidentes de trânsito. E aí, em paralelo com essa minha decisão de sair dessa estabilidade, que é um emprego num grande centro de pesquisas, conceituado centro, e falar, poxa, agora eu vou estar sozinho. Eu iniciei um processo acadêmico fazendo mestrado. Aí fiz um mestrado em engenharia mecânica na Unicamp. E isso cada vez mais foi dando bagagem teórica para eu implementar nesse mundo pericial. Aí montei o núcleo de perícias no ano de 2000. E ao longo desses anos eu percebi que o alicerce para que eu me mantivesse no mercado e sempre um degrau acima da concorrência não era preço, era conhecimento. O quanto o meu conhecimento e os meus trabalhos vão resolver o problema do cliente, as dores de quem contratava os nossos serviços. Eu precisava resolver as dores, os problemas. E quando você fala em acidente de trânsito, para uma empresa, quais são essas dores? Ela pode ter perdido um funcionário. Então tem todo um aspecto psicológico dentro da empresa. Ela está tendo um prejuízo gigante porque ela tem o veículo dela, um caminhão, uma composição, um semi-reboque, perda total. E muitas vezes não é segurado. Quanto custa uma composição dessa? Quanto de receita esse veículo não vai mais gerar para a empresa? E se esse veículo for responsável pelo acidente, quanto custa esse acidente para a empresa, a título de indenizações? Então nós percebemos que esse trabalho, ele é um trabalho muito nobre, o trabalho de perícia. Por quê? Nós vamos ajudar a resolver problemas de empresas, problemas de pessoas, em especial no mundo judicial. Muitas pessoas sendo acusadas indevidamente por um acidente que ela não foi culpada, ou ela tendo que indenizar por um acidente que ela não foi culpada, ou ela buscar por um ressarcimento de um prejuízo que ela sofreu no acidente e perdeu o processo. Então percebemos que tínhamos que subir mais um degrau, precisávamos o quê? Não só fazer a perícia, mas entender todo o processo e toda a engrenagem e atuar como consultoria de vários escritórios jurídicos. Por quê? Conseguiríamos ajudar na estratégia, porque a perícia é uma ferramenta, é uma das ferramentas, uma das armas que o advogado vai usar. Mas só essa arma talvez não seja suficiente se ele não sabe usar essa arma. Então começamos a auxiliar como estrategistas técnicos, os olhos técnicos do advogado, do jurídico. E os anos foram passando, e percebemos o seguinte: nem todo acidente a empresa precisaria nos contratar, não teria necessidade. A nossa atuação
seriam em casos mais pontuais, acidentes mais graves, envolvendo alto valor financeiro, em termos de prejuízo que a empresa poderia sofrer no processo. E aí percebemos que, se pudermos capacitar profissionais dessas empresas com frotas, seria o melhor dos mundos, porque se só em 5% dos acidentes eles vão nos chamar, e os outros 95%? E aí veio a ideia, poxa, um curso de perito em acidentes de trânsito para esse profissional que muitas das vezes ele não é engenheiro, mas ele lida todo dia com acidente. Ele não é engenheiro, muitas vezes não tem nenhuma formação superior, mas eu tenho certeza que ele tem doutorado em atendimento ao acidente para essa empresa. Ele entende muito. Então o que ele precisa? Ferramentas para quando ele for para o local do acidente, ele falar, poxa, eu já tenho uma mochilinha com ferramentas e agora eu vou usar a ferramenta que for necessário para coletar essas informações do local, para analisar esse acidente e dar o feedback para a empresa onde eu trabalho. Porque se você entender mais sobre o acidente de trânsito da sua empresa, você vai entender o perfil de ocorrência desses acidentes. E aí sim você consegue montar um programa de prevenção mais assertivo. Por quê? É a mesma coisa. Você tem uma empresa que tem problemas de tombamento, porque tem carregamento de carga líquida. Não é o mesmo acidente de uma empresa, por exemplo, que lida com entregas de bebidas que só se direciona por pequenos percursos. Eu não posso comparar números de acidente. Eu tenho que comparar o perfil do acidente, a gravidade de cada acidente. Como que ocorre cada acidente em cada operação da sua empresa. Muitas vezes você tem uma operação com ônibus, uma empresa transporta madeira, uma operação que lida com produtos perigosos, carga líquida, fracionado. Cada operação tem uma característica. Então, se você entender como que ocorreu cada acidente, você vai melhorar a sua estatística, você vai melhorar o perfil de ocorrência dos acidentes. E com isso, você sendo um perito em acidentes de trânsito, você vai conseguir desenvolver melhor a sua atividade na área de frotas. E foi isso, esse pensamento que me veio. Falou, poxa, legal, eu tenho que preparar um curso. E aí, iniciei o processo de cursos presenciais. E nesse trabalho, que depois virou um prazer, que é desenvolver um curso, ministrar um curso e perceber que quem está assistindo aprendeu a fazer perícia, é muito gratificante. E com isso, ao longo desses anos, foram mais de 5.000 pessoas treinadas em vários tipos de treinamentos. Só em acidentes de trânsito, eu tenho certeza que passou de 1.000 profissionais. Todos os estados, até fora do país eu tive essa oportunidade. E aí você percebe que mesmo fora do país, a linguagem é única. Você tem profissionais que querem ter mais ferramentas para saber como analisar um acidente de trânsito. E ao longo de toda essa jornada, não só esse profissional que trabalha na empresa que tem frota, mas eu percebi que também tem um grande público que já atua como perícia, como perito. É perito judicial, é assistente técnico, só que talvez não lidava com acidente de trânsito. E quando eles conheceram esse mundo de acidente de trânsito, eles perceberam que, poxa, eu vou aumentar a minha renda, o meu faturamento mensal. Por quê? É mais um serviço que eu vou aprender e vou começar a prestar esse serviço. Opa, o acidente de trânsito, existe um volume muito grande no âmbito judicial. Financeiramente, é um ramo de perícia muito interessante. E aí esses cursos foram se ajustando também para atender esse profissional que já tem muita experiência e muitas vezes muito mais experiência do que eu no ramo pericial. Eles somente precisavam de ferramentas e um direcionamento de como lidar com a área de acidente de trânsito. E também, junto com esse público que participava dos cursos presenciais, tinham pessoas que não sabiam o que fazer, mas queriam ser peritos.
E aí enxergaram no acidente de trânsito uma oportunidade para falar, poxa, eu vou ser perito e vou começar em ser perito em acidente de trânsito. E aí eles perceberam que perito em acidente de trânsito era uma porta de entrada para esse mundo. E com isso, os cursos foram se ajustando. Vários órgãos públicos, falando em policiais que lidam com trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, profissionais do Detran, profissionais de empresas, de departamentos que lidam com trânsito, com tráfego de prefeituras, de estados, perceberam que o curso de perícia não é só para perito, é para pessoas que querem se tornar especialistas em acidente de trânsito. E tornando especialista em acidente de trânsito, eu posso levar para o meu município, para a minha corporação, um conhecimento para auxiliar nos programas de prevenção. Então, olha só como é amplo esse termo perito em acidente de trânsito. Ele cabe para muitos segmentos. Se tudo isso que eu te falei faz sentido para você, se você trabalha numa empresa que tenha frotas e tem problema com acidentes, se você trabalha na área de operações, de manutenção, até do jurídico da sua empresa, você é gerente de uma filial bem distante da matriz, mas é você que atende o acidente, eu tenho certeza que os próximos 2 vídeos vai ser interessante você assistir. Para você ter certeza se é isso que você quer aprender. Se você já é perito, ou se você quer entrar no mundo da perícia, me aguenta um pouquinho mais. Eu vou te mandar depois mais 2 vídeos. Eu quero dar uma pequena aula para você. Eu quero ver se isso faz sentido para você. Quero ver se faz sentido. Porque eu quero ter certeza que você está no local certo, no lugar certo e você tomou a decisão certa. Obrigado por me ouvir até aqui e se isso fizer sentido, fique atento à sua caixa de e-mail, que eu vou te mandar um próximo e-mail ao longo dos próximos dias para você ver um pouquinho mais de conteúdo desse mundo de perícia e ver se faz sentido para você. Um grande abraço. Te aguardo no próximo vídeo.